Olá, investidor e investidora, tá no ar mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que apresenta para você sempre uma voz relevante do mercado financeiro. Que bom te encontrar aqui de novo. Hoje participa comigo dessa edição a minha parceira, editora Mover, editora da TC Rádio, Isa Ares. Fala, Isabela, tudo bem? É isso aí, Vini, tudo bem? Tudo bem, tudo certo por aqui? Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E vamos lá, né? Essa é a 5ª edição do Mover Voices. Pois é, 5ª edição já do Mover Voices e hoje, nessa 5 é um número meio emblemático, né? Então, pra gente, tinha que ser um convidado também de peso. E a gente tem o prazer e a honra de receber ninguém mais, ninguém menos do que Moisés Beida, o nosso mestre Beida. E aí, Beida, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, um prazer estar com vocês aqui. Ô, Beida, a gente se fala tanto, né, Isa, com o Beida na TC Rádio. Todos os dias. Qual que é o crédito do Beida? Mestre Beida. Mas, para quem ainda não conhece, se tem alguém que não conhece o Mestre Beida, eu fui pesquisar o seu crédito, Beida, oficial. Vê se está correto, é trader no Cosmos Capital e contribuidor do TC. É isso, Beida? Atualmente, sim. Atualmente, sim. Mas a gente nunca começa pelo atualmente, né? Aqui no Mover Voice a gente sempre quer saber de história. Antes de chegar nesse crédito aqui, Beida, vamos começar lá quando você era um Beidinha, no Rio de Janeiro. Como que começou o interesse por economia, mercado financeiro? Queria que você dividisse um pouquinho da sua história com a nossa audiência. Então, nasci no Rio, né? Com 17 anos, eu passei, né, para a Universidade Federal do Rio de Administração. Na escola, você já sabia que gostava de economia ou não? Não, na escola eu suei um pouquinho lá. Não era aquele aluno exemplar, né? E aí, faltando uns 3, 4 meses, o diretor chamou meu pai e falou: eu não sou responsável pelo desempenho do seu filho no vestibular. Aí o velho chegou e falou: ó, ou você quer ir para o Rock in Rio e passar um ano em Israel, você vai ter que estudar porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, né? Aí me tranquei uns 3 meses, passei bem lá na Federal, tentei passar na PUC, não consegui a bolsa, e passei um ano em Israel, que foi um ano que amadureci bastante, né? Aprendi muita coisa, e voltei para cá pro Rio, né? Com 18 anos, fiz a faculdade de administração. No meio da faculdade, eu recebi um convite de uns amigos que trabalhavam numa empresa de análise técnica, a primeira empresa de análise técnica no Brasil, se chamava Suporte e Resistência, né? Então, na verdade, você tem sempre na vida, né? Você se inspira em alguém. E meu pai, né? Meu pai é egípcio, né? Nasceu no Egito. Em 58 foi expulso, né? Porque como judeu, o Nasser, ele mandou todos os judeus embora. E um dos países que aceitaram os judeus foi o Brasil. E ele foi parar no Rio, né? E ele seguiu uma carreira mais de vendedor, né? E eu não gostava. Seu pai não tinha nada de mercado financeiro? Não, nada de mercado financeiro. O primeiro emprego dele no Brasil era ele carregava mala no Copacabana Palace, porque não sabia nem falar o idioma. Nossa, Beida. Chegou com uma mão na frente e outra atrás. E eu nunca curti muito, até uma época que eu namorava uma uruguaia, para mim ganhar um dinheirinho ali com 18, 19 anos, eu vendia uns produtos dele, né? Como é que era? Era camisa de meia malha, biquíni e tal, mas não curtia muito, era só para tirar algum, né? E meu tio, que era o irmão da minha mãe, eles saíram do Líbano também meio que expulsos, né? Porque também era um governo mais árabe e não gostava muito dos judeus. Ele já mexia com o mercado financeiro e ele foi um dos primeiros operadores da Bolsa do Rio. Seu tio? Irmão da minha mãe. Tá. E aí eu meio que me inspirei um pouco nele, né? Bolsa, dinheiro e tal. Aí eu comecei como analista técnico, né? Nessa empresa de suporte e resistência. E ele falou, ó, faz os cursos lá na Bolsa, tudo, e depois você vem trabalhar comigo. Aí me empolguei mais ainda. Só que na hora H... tô cortando custo, é aquela história de sempre. Ah, o seu tio não te deu emprego, não? Aí comecei, né, e essa empresa, na época, né, o Brasil era muito pequeno ainda, a Bolsa, tudo, né, em 88, né, o pregão, para você ter uma ideia, era só de 9h30 até 1. E não tinha muitas ações, não tinha dólar, tinha ouro e índice só. E era muito restrito, né, era um mercado muito pequeno. Aí eu acabei me formando, né, em 90, né? Em 90 eu fui para Chicago, passei 3 meses lá na Bolsa, estudando e trabalhando.
Em 91, eu montei uma empresa que chamou Elliott Wave, né? Porque eu tenho o meu curso de Elliott na plataforma. Aí montei essa empresa e era uma empresa de consultoria. A gente fazia umas análises e vendia para os clientes, né? Aí começou, eu acho que aí a BMF também estava começando e tudo, né? Em 93, pintou uma oportunidade de vir para São Paulo, né? Aí eu larguei tudo com 25 anos, pegamos o busão e vimos. Mas estava formado aí já? Já formei em 90, né? Aí em 90 fiz esse curso lá em Chicago e tal, e me especializei em análise técnica, né? Aí, fui de cabeça, aprendi Elliott e tal, e comecei a viver muito o mercado financeiro, porque nessa empresa na Suporte, eles tinham uma salinha que o pessoal operava no mercado internacional. Então, de 9h30 até 1 eu acompanhava o Brasil, e de 1 até 5, 6 era mercado internacional, e era mais commodities, né? Mas você já operava ou ficava mais só de olho? As ações, sim, né? Tudo que eu ganhava, eu colocava em ação, né? Era aquele salário pequeno, mas já jogava já bastante, né? Nossa, Bida. E você começou ganhando ou perdendo? Quando você iniciou ganhando, assim? Né? Já começou bem, então? Foi bom. Até que eu enxerguei, teve uma época que teve a crise do NAGE, né? Pelo gráfico, eu já estava meio que mostrando que estava meio cansado e tal, até zerei e tal. Foi bom, o começo foi bom. E aí eu vim para cá em 93, né? E aí eu virei, como a gente trabalhava com uma empresa de consultoria, eu virei broker, né? Porque em vez de cobrar do cliente a consultoria, eu ganhava como broker, né? Que é um agente autônomo, né? Que eles falam, né? Você fazia as operações para as pessoas? Pro cara dentro da corretora, né? O pessoal te ligava? Isso. Aí eu tinha um operador de pregão na linha, então tinha uma Madonna, né? Tipo essa, né? Que ficava com o cara aqui no pregão e no outro telefone com o cara nos bancos, né? A maioria eram não pessoa física, era banco mesmo, né? Era bem diferente de hoje. Hoje você tem muitos fundos. Naquela época era mais tesourarias. Eram os bancos grandes, Pactual, Garantia, Safra e por aí vai, né? Votorantim. E aí fiz minha carreira, né? Peguei uma época muito boa. Foram 5, 6 anos de broker, né? Até uns 98, 99. Casei em 98. Você conheceu sua esposa aqui em São Paulo ou no Rio? Aqui. Aqui em São Paulo. Casei em 98. E o meu sócio, né, que montou essa Elliott, em 2000, ele era carioca também. Ele falou, eu quero voltar para o Rio, Eu avisei logo a minha esposa, olha, eu sou um cara meio nômade, né? Eu vou onde está a oportunidade. Não, tá bom. Era apaixonada, né? Aí eu voltei para o Rio em 2000. Você foi com ele para o Rio? Com seu sócio? Você voltou com ele? Ele com a esposa, eu com a esposa. Tá. E aí em 2002, antes da eleição do Lula, ele achou que o Lula ia ser um Chaves. Então o cara deu linha. Baixou o CPF, foi para o Uruguai. Eu continuei mais uns 3 anos, né? Em 2005, chega. Não dava para ganhar mais dinheiro, voltei para cá de novo. Aí fui para o Banco Votorantim, né? Para a mesa proprietária, né? Montei a área técnica e quant lá em 2008. E foi fácil conseguir esse emprego no Banco Votorantim? Eu tinha muito contato, né? Nesses anos todos, né? Você faz muito contato, né? Então, conheci muita gente, né? E eles eram um dos clientes meus, né? Na época. E me chamaram, eles sabiam que eu entendia bastante de técnica, né? E aí, vamos montar uma área aqui na mesa proprietária. Montei essa área junto com um cara de quant, né? Que aí que eu comecei a acompanhar o fluxo também. E quando você chega num banco, você ganha um Bloomberg, né? É tipo você sai de um Fusca para uma Ferrari, né? Um Bloomberg na época era, uma coisa assim... E caro, né? É que, na verdade, Vini, quando você está num banco, nessas instituições grandes, você pega lote, né? Não, mas assim, para então, uma pessoa física pagar é caro, não, né? Esquece. Não, tipo assim, hoje, um Bloomberg custa $2.000, lá eles pegavam, nos bons tempos, uns 30, 40 Bloomberg por $1.000, entendeu? Bem mais em conta. Então, cada um tinha um. Aí aprendi muito fluxo e tal. Aí segui minha carreira, né? Depois eu fui para gestão. Fui para um family office de um amigo meu, que faleceu, coitado, que era o Serrete, que era um operador de pregão. Tio da Camila, esposa do Buca, né? Aí depois eu fui para um outro asset, né? Para um FDIC. E aí acabei conhecendo o Pedrinho, né? E vim na verdade, não para o TC na época, né? Porque o TC
estava no início, né? Eu vim em outubro de 19. Eu vim para o Cosmos, né? E o TC tinha 24 pessoas ainda, né? Então eu vim gerir um pedaço de uma carteira no Cosmos, né? Como operador mesmo e trader. Ô, Beida, só para retomar, Isa, antes de você fazer sua pergunta, essa parte aqui com o Beida, porque acho que para quem é do TC, para quem é cliente do TC, para quem ouve a TC Rádio, acho que essa é a parte que o pessoal tem mais curiosidade, como você conheceu o Buca. O Edson é tio da Camila, né? A ex-esposa do Edson, a Silvia, é irmã da mãe da Camila, né? Que é a esposa do Buca. Isso. E eu acho que o próprio Pedrinho também se inspirou bastante no Edson, né? Porque o pai dele é cirurgião plástico, né? Então... Pedrinho é o Buca. Pelo que eu entendi na história, né? Eu não conhecia tão o Buca de perto, né? E agora eu tô sentado praticamente há 3 anos do lado dele, né? Ele se inspirou muito no Edson, né? Quando eu tava no Edson também, em 2016, se eu não me engano, eu, às vezes, até falava com ele, porque ele estava em Miami, eu acho, na época. E a gente conversava um pouco de mercado, né? Ah, que legal, hein, Beida? Que legal, que trajetória bacana. Todo esse caminho leva ao crédito que a gente falou no começo aqui da conversa, trader no Cosmos Capital e contribuidor do TC. Isso. Boa. E aí, no meio do caminho, né, a gente passou pelo IPO, né? Comecei aí dentro do TC como contribuidor, né? Então, antes até do... Como é que é o nome daquele que tem o dia lá, que tem o TC Day? Uhum. Eu fui chamado num TC Day sem estar no TC ainda, né? Eu estava na SRM, se eu não me engano, foi setembro de 19. Você foi convidado para participar? Num TC Day, né? E depois, logo em outubro, eu vim pro Cosmos TC. Poxa, Beida, que história. Isa? Beida, você foi comentando durante suas respostas que a sua esposa se mudou com você, apaixonada no início, foi com você, né? Então, mas eu queria saber de você, como que é a relação da sua família com os investimentos? Algum momento depois, a sua esposa entende, seus filhos, alguém já falou pra você, você é doido, cuidado, enfim. Como que é essa relação deles com o mercado? Então, eu lembro muito, né, que em 2000, na crise do Nasdaq, foi uma... Hoje, depois de tudo que aconteceu, todo mundo falou que foi uma bolha, né? Até uma mãe de uma amiga da Patrícia, né, minha esposa, ela me perguntava, né, que tinha uma ação que eu lembro que estava uns 130, 140 dólares, né? E ela falou, o que você acha de comprar? Eu falei, não, já subiu muito, né? Tá muito esticado, não é bem assim. E aí subiu até uns 150, ela, deve ter me odiado, e depois caiu para 1. Então virou praticamente... isso aí. Saiu de 150 para 1? E até hoje ela me agradece, né? Então é muito difícil para quem não acompanha, não estuda, entrar no mercado financeiro, né? Então eu lembro que eu tinha um dinheiro sobrando e tal, naquela época eu tinha umas reservas boas, eu até falei para a patroa quando ela estava grávida e ficava mais em casa com a Karina, né? Que a gente logo teve uma menina, né? Que hoje tem 23 anos já. Menina. Hoje já dá bronca até em mim. A Cacá. E ela ficava muito em casa, né? Amamentava e tal. Eu falei, pega aí um pouquinho, uns 10, 20 mil dólares e compra uma empresa de biotech na época. Que eu achava que ia subir bastante, né? Que tava desenvolvendo remédio para câncer e tal, tudo. E até que ela ganhou um dinheirinho lá, olhando e tal, mas depois perdeu o interesse e não acompanhou e acabou indo pro setor de brigadeiros e tal, né? Comida, né? Legal. E agora eu fiz uma coisa muito parecida com meu filho, né? Ano passado a Cacá casou, em dezembro, né? E o moleque, toda hora quer trocar de iPhone, de celular, quer trocar de computador, né? Aí eu falei, olha, o dinheiro tá curto, né? Você pode pegar aí a sua poupança que você guardou aí, que ele fez bar mitzvah, né? Que é quando o homem faz a maioridade na religião judaica, ele ganhou um dinheirinho, né? A gente pegou uns 3 mil dólares que ele tinha, a gente vendeu, aproveitou que o dólar estava alto, 5,5, e começou a operar. Eu operando e tentando ensinar ele hoje uma carteirinha, e começando a girar, né? Até na rádio eu falo, essa é a carteira do herdeiro e tal, tô girando isso, e tô tentando ensinar ele para ver se ele... É muito cedo, né? Aqui no Brasil acho que é difícil, né? Porque você tem que tomar uma decisão muito rápida, qual que é a tua carreira com 16 anos. Então, tô tentando ensinar e ver se ele dá para esse rumo aí ou
ou vai ser outra coisa de TI, né, que eles gostam bastante. Então, é um jeito dele começar a acompanhar as coisas, né? E o que tem de gente que pergunta dessa carteira do herdeiro na rádio é brincadeira. Como que tá a carteira do herdeiro, Beida? A carteira do herdeiro, depois de março, né, logo nas 2 primeiras semanas de abril, eu zerei tudo, né, praticamente 90% em caixa. Mas estava no positivo? Foi muito bem, graças a Deus. Ele deu uma trombada lá na local web que ele comprou no meio da turbulência, eu estopei ele, mas... Se você estopou o seu filho. Eu peguei umas ações boas, né, na própria rádio eu falei da Sabesp, né, teve alguns trades bons. Como eu venho falando há algum tempo, eu estou muito pessimista com o mercado americano, né, eu acho que a condução, né, do Fed demorou muito para retirar estímulo, né, porque a economia já estava reagindo, né, mesmo logo com um ano de pandemia, né, no ano passado, em 2000 e mesmo antes da segunda onda, né, acho que não tinha tanto risco, né, de você continuar injetando dinheiro, né, e agora ficou muito para trás da inflação, né, então geralmente quando você tem um ciclo de alta, o mercado antecipa, né, e vai ter uma correção maior aí, eu acho que na Bolsa Americana. Ainda estou esperando níveis mais baixos na Bolsa Americana. Então por enquanto o sol está fora. Tá com dinheiro aplicado, né, então tá olhando, né, que é mais barato assistir sem tomar na cabeça. Ô Beida, já que você falou aí, já começou a falar de alguns temas do mercado, queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, né? Quem acompanha a TC Rádio tem a chance de ouvir o Mestre Beida todos os dias aí, no almoço de negócios, no Expresso da Manhã, junto com a Isa. Vou contar um pouco, né, como funciona, assim, meu dia a dia, né? Boa, Beida. Fala aí. É isso que eu faço no meu curso. Você acorda cedo, né, Beida? Geralmente sim, né? Eu faço isso aí no curso que eu fiz no Experience, né? Agora eu devo dar uma aula agora no dia 25 para o pessoal lá do TC Matrix, né? Eu acho que, né, o que eu falo sempre, né, para quem está começando, quem quer se interessar para o mercado financeiro, você tem que ter uma estratégia, né? Na verdade, você está indo como se fosse para uma guerra, né? De um lado, muita gente bem informada e você do outro. Então, quanto mais instrumentos e mais informação você tiver, mais chance de você ganhar. Então, acordo cedo, né? Depende do dia, mas 5h30, 6 eu estou de pé, né? Aí começo a ler os noticiários, né? Começo a pegar as informações, né? O que aconteceu na China, o que está acontecendo na Europa, como estão as commodities, que são muito importantes hoje, né? Que batem direto na inflação, petróleo, minério, cobre... E traço mais ou menos um plano na cabeça, que indicador que vai sair durante o dia, né? Eu monto aquela tabelinha que sai às 8 e pouco da manhã, que é os níveis técnicos, né, que eu jogo de manhã, então eu tenho mais ou menos noção, né, quais os preços provavelmente vai entrar compra e venda. E chego no escritório assim umas 7h30, 15 para as 8, olho bastante fluxo, né? Então, logo de manhã eu já sei que o gringo... Hoje, por exemplo, eu estou vendo que o gringo está vendendo bastante, né? Isso se confirma no D+2, né? Eu vejo o fluxo, né? Gosto de operar muito junto com o gringo, né? Principalmente como aconteceu agora no primeiro trimestre, quando o gringo está comprando, né? Não é uma compra rápida, né? Ele vem com lote todo dia, né? Então isso a gente acompanhou junto aí no primeiro tri, né? Não estou vendo o gringo voltar pelo cenário externo, né? Então, aí mais ou menos eu sei os níveis, né, que geralmente, como eu sou muito ficcionado em análise técnica, eu tenho um stop que eu sei que a minha análise tá certa ou tá errada. Então, se eu tenho uma análise que vai subir e o mercado começa a cair, tem um nível que eu stop, né? Então, outra coisa importante, eu nunca entro numa operação para ganhar ou perder o mesmo percentual. Eu nunca arrisco 5 para ganhar 5%, né, no caso. Se eu estou arriscando 5, é para ganhar no mínimo 10, 15, né? Então, se eu estou arriscando 20 centavos num dia de day trade, eu vou ter que ganhar no mínimo 40. Para ter preto e vermelho, eu prefiro ficar olhando, né? Então, risco-retorno. Aí eu tenho mais ou menos assim, cada setor, eu sei quais são as coisas principais que influenciam, né? Tipo hoje... quando você me entrevistou, né? Tipo, aéreas,
o que faz preço, né? Quem acompanha o Almoço de Negócios hoje Já teve sabe. uma dica boa. É. Real estate, né? Construtoras, o que faz preço? Commodities, né? O que faz preço? China e tal, né? Então, e tentar interpretar também, eu pego muito day trade, né? Então, por exemplo, o número do IPCA, um exemplo. O mercado espera um IPCA no mês de maio 0,80, né? Então, já tem muita coisa no preço da curva de DI em função disso. Sai 1,20, eu vou atacar contra, entendeu? Sempre quando o mercado se surpreende para o lado negativo, eu ataco contra. Sempre quando para o lado positivo, se eu acho que já não está no preço, vou atacar a favor. E começa, né? 9 horas, já estou lá. Né? Você opera muito futuro, Beida? Já operei mais. Hoje eu estou operando mais papel porque está com uma vol boa durante o dia, né? Uhum. Às vezes sim. Às vezes dólar, quando está num preço bom de suporte, ou resistência, índice, mas agora eu estou preferindo operar papel, né? Concentrar aí. E aí eu tenho uma meta também, que é importante isso, né? Eu, como sou um cara que giro muito, vou dar um exemplo. Puta, não é o que acontece, né? É um exemplo. Eu quero ganhar 5 mil por dia. Então eu vou montar uma ou duas estratégias para bater essa meta, né? Atingiu a meta, passo a régua e fico acompanhando o mercado. Você não continua. Você não Você para. Atingiu a meta, você para. Paro. O dia tá bom, vou seguir. Não. E é isso Não. que você chama de disciplina, Beida. Exatamente. Uma delas é essa, né? Uma é saber estopar, né? Porque por ser humano, você reconhecer que está errado, eu acho que é a coisa mais difícil, né? Porque senão eu já aprendi. Quando, não, aí vira longo prazo, não, eu vou aguentar um pouco mais, é tromba certa. Quando você está anestesiado, é que você vai tomar as piores decisões. Então, isso me ajudou bastante como trader, né? Você ser um cara disciplinado e as coisas da vida, né? Quando você nunca gastar mais que você ganha. Então, se você é um cara bem regrado e você tem uma disciplina, mesmo que você ganhe pouco todo dia, você vai conseguir construir um patrimônio legal. Boa. Então, é isso, né? Disciplina, meta, saber parar, né? Porque, desculpe a palavra, isso é tudo um jogo, né? Se você está preparado para o jogo, né? E uma das coisas que eu gosto muito também é jogar pôquer, né? Então, como eu tenho uma disciplina e é uma tática também, né? Que você sabe a hora de blefar, a hora de... você vai bem, né? Então, faz parte da vida, né? Então, cada dia, o que é fascinante no mercado financeiro que eu falo, cada dia não tem um dia igual ao outro. Né? Sempre teve o Joesley Day, o dia que Covid, cada dia tem um dia, cada dia tem uma notícia que vai mexer, né? Que vai surpreender. Hoje, por exemplo, de manhã, do nada eu vi, já coloquei lá postado, que a Target, que é uma das maiores empresas de varejo dos Estados Unidos, né? Reportou muito ruim e falou que para frente também ia vir ruim. A ação caiu 25% antes do mercado abrir. E foi uma das maiores quedas desde o crash de 87. Então, com certeza ia fazer preço, né? E o S&P estava caindo, sei lá, 0,30, quando eu saí agora estava com quase 3. Então, tem coisas que surpreendem para o bem, tem coisas que surpreendem para o mal. Então, você como trader, você tem que ser frio e tomar decisão rápida. Boa. Vamos lá, Isa, que eu tenho um monte de pergunta aqui, eu sei que você também. Vamos lá. Não, queria te perguntar então, Beida, qual foi o maior trade da sua vida? O que foi engraçado, pergunta, né? Lá no Bolsa na Rede, né? O Zuckerman e o Oliver perguntaram isso, né? Na época que eu era broker, né? Eu comecei como broker no Rio em 91. Tinha um cliente que... Você vai muito aprendendo com os caras, as posições, o jeito de operar, né? E eu via que ele comprava muitas ações baratas, né? E segurava, e de repente saíam umas notícias e andava, né? E aí eu morava lá em Copacabana e ele falou: Beida, você tá vendo aquelas ruas que estão furando aí em Copacabana, Ipanema, tudo? E passando os cabos? É da Globo Cabo, né? É uma empresa, a NET. Antiga, né? NET, Cabo, hoje é Claro, né? Claro TV. Eles vão passar isso aí e essa ação já é listada na bolsa, essa ação vai explodir, Beida. Compra um pouco para você, que você vai ganhar muito dinheiro, né? Aí, será? Não sei o quê.
E eu tinha um dinheirinho lá fora guardado, né? Uns 10 mil dólares na época, era muito dinheiro, né? Eu falei, quer saber? A ação tava 25 centavos de dólar, né? Nada. Valia nada, né? E eu falei, meu, esse César Maia é completamente louco. O cara furou, você não conseguia andar mais nem em Ipanema, nem em Copacabana, tava tudo furado, né? Aí eu falei, quer saber? Vamos comprar um pouquinho. Aí demorou, assim, uns 3 meses, de repente... Ah, você segurou por uns 3 meses. Segurei. Naquela época eu não operava muito porque eu atendia muito o cliente, então era mais fácil segurar, né? Eu comecei a girar quando eu tava com o pregão na linha, né? Quando eu tava com o terminal na frente e tal. E, amigos, foi assim, 25, 50, 75, $1,50. Foi para 3, assim, aí eu falei, quer saber, chega. Vendi tudo a 3, 3,5. Aí todo mundo, você é louco, isso aí vai para 10. Foi até uns 5, virou 0. Nossa, Meu Deus. Beida. É saber a hora Então, de sair. É disciplina até... Sim. Exatamente. Precisa ter porque... disciplina até pra ganhar, até na hora do ganho, né? Exatamente. Então, essa foi a maior porrada da minha vida, né? Globocabo. Eu lembro que no Brasil chamava Plim 4, por causa da Globo, era o Plim Plim, né? Então o nome da ação era Plim 4, virou 0. Nossa. Então faz parte, né? E aí, depois que eu deixei de virar broker, né? Como meu sócio tinha uma scalp, eu ficava muito com pregão. E aí até o Ale Oliveira brincava, né? Personal trader, não sei o quê. Então já comprava assim, mercado fervilhando, eu comprava, eu falei para ele, dei um exemplo, né? Eu compro a 1, tá 1 com 2, eu tomo a 2, apregou que compra 2,5, o outro cara que compra a 3 eu já vendo para ele. Então eu virei muito scalper, né? Que eles falam, né? Operar muito curtinho, né? E aí cada época é uma época, né? Então quando eu acho que o mercado vai entrar numa dinâmica boa, eu tento segurar um pouquinho mais. Mas é o que eu te falo, eu sempre tenho uma meta, mesmo que eu suba um pouquinho e estope para baixo, mas disciplina é o fundamental. Boa, que legal, Beida. Olha, você falou aí, né, que as suas operações, Beida, também acabam mudando de acordo com o seu sentimento de mercado. Você acha que o mercado vai ir para cima, você segura um pouquinho mais. Você está achando que o mercado vai para que lado atualmente? Com a conjuntura que a gente tem aqui no Brasil, que é uma conjuntura de inflação também batendo na porta, mas principalmente levando em consideração o cenário nos Estados Unidos, China, guerra Rússia e Ucrânia, colocando tudo isso numa panela, Beida. Você acha que o negócio vai para onde nesse próximo semestre? Eu acho que... Ou para uma água estratégica, né? Sempre importante aqui, hidratação. Quem fala muito, né? Eu acho que a gente ficou muito dependente do fluxo externo, né? Depois Sempre foi assim? Não necessariamente, né? Tá. Eu acho que ano passado teve ano passado e o início desse ano teve um resgate muito grande por causa da taxa de juros no Brasil, né? Que saiu de 2 para 13, praticamente. E muita gente saiu, né? E perdeu muito dinheiro com renda variável e migrou para renda fixa, que é o pessoal dos fundos. Tinha muito dinheiro em fundo, resgatou renda variável e botou num porto seguro, né? Que é hoje a renda fixa, que paga muito bem. Você teve vários fatores que geraram isso. Primeiro, inflação, né? Muito sempre acima do esperado, né? Covid, guerra e agora um pouco de lockdown atrapalharam essa conjuntura de inflação. O começo do ano, o Brasil destoou, porque o gringo aportou muito dinheiro em commodities e bancos, que performam bem nesse cenário, né? Commodities não caíram com a guerra. A inflação continua e o juro subiu, então bancos performam bem com juros altos. E a partir do mês de março, secou, né? As 2 primeiras semanas de abril foram meio que 0 a 0 o fluxo, né? E depois só venda, né? Então a gente está no período de venda. Os Estados Unidos, como eu venho falando há algum tempo, eu acho que o Fed ficou muito para trás da curva, demorou muito para tirar o estímulo, né? Que... era cheque atrás de cheque e o cara não trabalhava na época do Covid. Mas tudo bem, o Covid, isso tem um limite, né? Você não pode ficar imprimindo dinheiro o tempo inteiro. E isso gerou, além de ter gerado um pouco de inflação, pegou, com certeza, que é a desculpa do Fed, né? Veio Covid, guerra junto. Não, o petróleo estava 80, 90, foi até 140, numa época... E você está tendo problemas de suprimento de energia, né? Porque hoje a Rússia, ela gere... gás e petróleo para a Europa inteira. Então, em algum momento,
Isso foi bom até para a Europa se conscientizar que não pode depender de um país só. Vai gerar a sua própria energia e vai dar um jeito nisso, né? Então, o cenário hoje para o G7, que são os caras que mandam no mundo, né? Que é Estados Unidos, Grã-Bretanha, a própria Alemanha, Japão, eles ficaram muito para trás, né? Inflação hoje na Grã-Bretanha bateu a maior alta de 40 anos. Recorde. Então, o Brasil, graças a Deus, ele foi muito para baixo com juros, mas ele foi muito rápido na hora que percebeu a inflação e foi rápido, né? A gente está com juro a 13. Então, a gente já fez uma grande parte do trabalho, né? Então, fim de guerra e as coisas começarem a estabilizar, o Brasil vai ser o primeiro a baixar juros também. E lá está no começo do ciclo, né? Já tem muita coisa no preço, bem já, mas você está começando o ciclo, né? É que uma das coisas que eu aprendi no banco, né? Quando eu trabalhei na mesa proprietária, nunca vende a curva quando está no início de alta, né? Você não sabe até onde vai. Você não sabe se no caminho ele vai ter que acelerar o pace, né? Sair de 0,50 para 0,75. Não dá para prever o futuro, né? Não dá. A gente tem uma tentativa de Tenta previsão, projetar, né? Mas né? todo mundo aqui, quando começou o início do ciclo, achava que os juros ia parar em 6. Está em 13. Pois é, porque... Você lembra disso? Que você acompanhou todos os passos, lembro. Né? Não, estamos revisando de 6 para 7, de 8 para 10, de 10 para 12. Não está parando, né? Não, o próprio Estados Unidos disse que a alta nos juros ia começar no final de 2023, depois era meados de 2023, começo de 2023. Ah, não, precisa ser 2022, olha aí, já tá... Já começou e ainda assim atrasado, né? Exatamente. Então, como eu acho que o cenário externo piorou muito, né? E agora estão se falando em recessão já. Pois é. Você é acredita mais uma pedra. Eu acho que é muito cedo. Para falar em recessão. Porque estamos em pleno emprego ainda, né? Até uns amigos me falaram, Beida, você não sabe a quantidade que tem de emprego oferecido lá nos Estados Unidos, que precisam de gente qualificada, né? Então eu acho que essa parte, tudo bem, vai printar alguns números negativos, mas eu acho que começa a pegar quando segurar emprego, né? Quando não tiver oferta de emprego. Como o cenário lá fora é muito conturbado, eu acho que o gringo não coloca dinheiro ainda no Brasil. Então, como eu olho muito o fluxo, já que o cara da renda fixa, né, saiu da renda variável e foi para a renda fixa, eu acho que também o investidor local dos fundos não deve aportar no ano de eleição e esse cenário conturbado externo. Então, fica meio difícil o mercado dar uma engatada para cima aqui. Tá barato? Lógico que tá. Tem empresas que caíram 70%, 80%, 90%. Mas para curto prazo não estou vendo uma saída para o mercado americano. Então não deve respingar dinheiro para o Brasil por enquanto. Muito bem, Isa. Beida, queria te perguntar se você já pensou em desistir de operar, ou se em algum momento você falou não, ou se você já ficou um período grande sem operar, se você já pensou em desistir. Sem operar é muito difícil, né? Tá no sangue, né? Não consigo... Até tirar férias eu não consigo mais do que uma semana sem olhar. Hoje é muito difícil tirar férias, né? Consigo, assim, um feriado judaico, ou emendar uma quinta, sexta. Mas você acorda, é que nem ficar sem o celular. É muito difícil não olhar o que está acontecendo, né? Teve uma época na minha vida que quando eu voltei para São Paulo, eu tive 3 ofertas de emprego. Lá nos anos 2000? Não, em 2005 eu voltei para cá. Ah, em 2005. Então eu tive 3 ofertas de emprego, né? E uma delas era fora do mercado financeiro, que é a que eu optei. Que eu fiquei 1 ano e meio fora do mercado financeiro trabalhando, né? Mas tinha a ver com investimentos. Eu fui para o mercado de avestruz. Avestruz? Que eu acreditava muito eu ainda acredito que o Brasil é um país agro e vai destoar de todos os países sempre, né? Tudo que é... E é uma coisa meio ligado com tech e agro, né? Era o jeito de criar, a produção e tal. E eu cuidava da parte de investimento dessa empresa de avestruz. Aí teve o problema de, mais ou menos que pandemia, né? Teve a gripe aviária e fecharam tudo. Eu acabei abandonando e voltei pro Banco Votorantim, que eu fui trabalhar lá. Mas, assim, deixar de operar é muito difícil, né? Sempre eu estou olhando tudo, né? Não consigo me desligar completamente, né? Você está numa praia e tal, você está aproveitando, mas
na hora de relaxar e tal, eu vou ter sempre lendo e olhando o que está acontecendo. Parando para pensar, desde que eu tô aqui, acho que eu nunca vi o Beida faltando em nenhum programa, no máximo para algum evento, algum compromisso, ou férias, nunca vi, não sei se você já viu. Não, férias não. É difícil. Eu lembro do feriado, né? Algum feriado judaico. Tem 2 dias que não venho, né? E tem um dia que eu me desconecto completamente, que é o dia do perdão, que nem toco o celular nem nada, que é um dia para... É tipo uma meditação, né? Mas tirando isso, é dedo na tomada, né? Não tem como não. Ô Beida, e você falou aqui, né, para além dessa questão de você acompanhar muito, de gostar muito de mercado, e agora, alguém pode estar fazendo um balanço, né, que, pô, deve ter gente ouvindo o podcast aqui que gosta muito de mercado também, mas que pegando aquela sua resposta anterior, pode estar com receio, porque a coisa pode não andar tão bem. A gente sabe que a maioria dos investidores que operam na Bolsa Brasileira, eles tendem a operar mais comprado do que vendido. São poucas as pessoas que operam vendido. Geralmente o pessoal compra a ação e espera a ação subir para ter um aumento de patrimônio. E agora que você comentou, na sua visão, né, por tudo que você já citou aqui, a situação, tanto no doméstica como também internacional, difícil, desafiadora, pode ter gente que desanima um pouco. E aí vem a sensação do medo, tipo, pô, eu vou perder dinheiro. Você já teve esse tipo de sensação? É comum ao investidor? E para quem está ouvindo a gente tem esse receio, esse medo de perder dinheiro, que é um medo absolutamente justo. Ninguém gosta de perder Com dinheiro. certeza. O que fazer com isso, Beida? Como lidar com esse sentimento? Então, o que eu acho é que a primeira a pessoa nunca pode apostar o que ela não tem, né? Então, ela tem que reservar um dinheiro desse patrimônio, né, e botar em renda variável. Então, você tem 100 mil reais, você nunca vai botar os 100 mil reais numa ação só e numa renda variável, né? Então, pega quanto você está disposto a arriscar e, sei lá, 20% do que você tem e faz uma carteirinha de ações para longo prazo, né? É um estilo diferente do meu de operar, né? Então, cada um primeiro tem que definir o seu estilo de apostar. Se você trabalha fora do mercado financeiro, não tem tempo para ficar grudado na tela de 9 da manhã até 5 da tarde, você vai ter que aportar um negócio mais para longo prazo, né? Então, fazer uma carteirinha... Day trade não, esquece. Não esqueça que é bem na hora que você vai para o banheiro ou bem na hora que você está mais alavancado que vai sair a notícia. Você aí pode botar que é que nem futebol. Na hora que tá os 10 lá na frente, é que o cara vai chutar e fazer o gol. Então, ou vai sair uma bomba de notícia do meio do dia. Então, tem que estar muito atento para quem opera durante o dia e ficar olhando tudo, né? Então, para quem tem uma visão de longo prazo, separa um dinheirinho, 20% do teu patrimônio que está à disposição, que você não vai precisar tirar para pagar, sei lá, um carro, uma casa, alguma coisa, mas é um negócio para você olhar um pouco mais. Pode ser que você retorne com menos tempo isso também, né? Às vezes acontece umas notícias boas no meio do caminho que vai chegar para retornar isso aí mais rápido, o teu dinheiro. Um exemplo que eu dou foi no meio da pandemia. Minha filha tinha dinheiro, eu falei, Cacá, ó, tô vendo uma oportunidade, você quer arriscar? Eu acho que dá para ganhar uns 30%, 40% em um ano. Deu em 3 meses. Olha! Que estava tudo deslacerado, né, na época da pandemia. Eu comprei a Petrobras a R$12. Em 3 meses vendia 18, 19. Hoje está 35. Então, mas você tem um objetivo no meio do caminho, né? Eu queria ganhar 30, 40%. Podia durar um ano, que era muito bom, 30, 40% em um ano. Só que durou 3, 4 meses. Então, são coisas que acontecem, né? Então, você tem um objetivo, por exemplo, você compra a Vale hoje, que eu acho que é uma puta empresa, para carregar ao longo do tempo. Você quer ter um objetivo de ganhar, sei lá, com essa operação, uns 30, 40... Pode ser que aconteça muito mais rápido do que você imagina, mas é um dinheiro que você sabe que tem risco e pode demorar muito para concretizar também. Enquanto você vai encontrando seu perfil, você vai sentindo medo. Depois que você encontra, não quer dizer que o medo suma, mas não, o medo você vai ter todo dia. A lidar com ele, né? Exatamente. Você ainda tem medo, Beida? Achei que você ia falar não, isso. Acontece. Tem horas que eu tô muito alavancado que eu tenho que... Beida, segura a onda aí, porque... Você fala com você mesmo, Beida. Você tem que... Vai mais leve, né? Lógico, tem épocas que eu tô bem alavancado, às vezes eu nem durmo direito. Acordo 3 da manhã e não consigo dormir mais. Já acontece. Então, hoje, como a gente tá nadando em mares bem revoltos, eu prefiro ficar zerado.
épocas que eu já perdi bastante, mas ganhei bastante. Mas tudo faz parte, né, de uma educação financeira, né? Muito legal. E tem dias que você se arrepende, Beida? Por exemplo, na época sim. que Petri estava 12, hoje 35. Não, Se você parar pra pensar se gostaria de ter o papel ainda? Não, nisso não, mas tipo Tá. assim, no próprio day trade eu comprei, sei lá, um papel a R$10,50, vendi a R$10,80. O papel foi para 12 no mesmo dia. Puta, devia ter segurado mais, né? Até a minha esposa me, devia, não sei o quê, devia. A esposa vocês dão um pitaco também. Você divide com ela, Beida, assim, você com seu filho, com a sua esposa? Porque a gente fala aqui no TC, a gente costuma dizer bastante que o fato de investir, ele acaba sendo uma coisa mais solitária, né? É você na frente de um computador com as suas ideias. Isso. Você pode ter ali 23 telas, mas no fim das contas é você na frente de uma máquina tomando decisão. Geralmente sim. Por exemplo, a gente estava no começo do TC, né? Ficava na sala eu, o Buca e o Massa. Né? Hoje tem muito mais gente. Então, quando geralmente eu faço alguma coisa, o Tato tá na minha frente, não sei quem tá do meu lado. Todo mundo escuta o que eu tô fazendo, né? Até falo na TC Rádio e tal. O legal é você ganhar, não sozinho, né? É compartilhar a tua ideia, o que você tá fazendo e com os outros também. Então, geralmente, o que eu faço, mesmo durante o dia ou mesmo carregando, eu falo abertamente, não tenho medo. Inclusive com a sua família, assim, você divide? Sim. Quando eu opero muito... O herdeiro, né? Como chamam ele, ele sabe o que eu tô fazendo, né? Porque geralmente eu falo, vê aí se tem dinheiro ainda para... Porque ele que acessa a conta, ele me fala quanto tem sobrando ou não, né? Às vezes eu dou um tiro e eu falei, e agora? Eu falei, não, pode deixar que eu vou zerar um pouco. Mas ele sabe que eu tô comprando, sabe que eu tô vendendo, ele sabe o case, né? Que eu falei da Sabesp, né? Que o cara teve no escritório. Mas eu compartilho para tentar ensinar também para as pessoas o risco-retorno também, né? Poxa. Então é importante. Muito bem. Ô Beida, já vou passar para a Isa de novo, mas antes queria te perguntar, ainda pensando mais num tema factual, porque a gente falou bastante, né, do cenário macroeconômico global, falamos aqui também de inflação, para quem está acompanhando desde o começo da conversa, mas tem um tema que está no radar de todo investidor e a gente não pode terminar essa conversa sem te ouvir sobre eleição. Eu ia para isso também. Você ia para, né? Uhum. Então, Pode ir. uma conexão de pensamentos aqui, né? Porque, Beida, a eleição desse ano, ela tende a ser, pelo menos as pesquisas mostram isso, mais polarizada, né? E tem gente que acredita em pesquisa, tem gente que não, mas se você conversa com as pessoas na rua, em quem você vai votar? Geralmente as pessoas vão responder ou Lula ou Bolsonaro. Difícil. Até agora não saiu a terceira via, né? Era isso. Hoje, eu acho que era 18 de maio que eles tinham marcado. A data limite para ter um nome para essa terceira via. A gente tá gravando esse podcast mais ou menos por volta de 4 e pouco da tarde, não tem nome nenhum ainda. Como que você tá vendo isso, Beida? Não é que eu errei, né? Lógico que quando eu erro, eu assumo o erro. Até quando o próprio Eduardo Leite esteve aqui, antes acho que foi outubro do ano passado. Foi no fim de 2021, eu né? falei para ele, Eduardo, você tem que ganhar do Dória, que vai ser o teu grande rival dentro do partido. Se você ganhar do Dória, você vai ter uma chance grande de ganhar essa eleição, porque o mercado está cansado dessa polarização, né? Então, e aí ele não conseguiu, né? E aí, não sei, estão tentando botar o Dória para fora agora, os figurões do PSDB, mas não saiu a terceira via, né? Que eu achava que ia ser o Eduardo Leite, e eu achava que ele tinha uma grande chance, porque o mercado estava cansado desses dois. Eu acho que Bolsonaro, né? Até quando eu sou um cara que muito de Twitter, né? Às vezes eu posto alguma coisa contra o Bolsonaro, os caras me atacam, eu tenho medo até que vão descobrir quem é o Beida, eu vou chegar na minha casa um dia. Mas na época, eu lembro que na época das vacinas, até eu falei, pô, tá demorando demais, os caras me mataram lá no Twitter. Mas hoje eu acho que o Bolsonaro ganha. Se a eleição fosse hoje, eu acho que as pesquisas, não sei se estão erradas, eu não consigo me convencer que o cara que vota no Lula, cadê esse cara? Já teve chance agora, né, nessa passeata do lado de casa lá no Pacaembu, tinha 10 gatos pingados, né? Até, a galera da CUT lá recebendo pão com mortadela para assistir um show que tinha 20 gatos. Cadê esse pessoal que vota no Lula? E já teve chance de aparecer, né? Tudo bem que ainda tá, né, não tá tão cedo assim, vai. Digamos que estamos no meio de maio, faltam 4 meses. Não acho que terceira via agora está muito em cima. Não tem mais tempo, você acha, Se Beida? conseguir
emplacar um nome bom, tipo Eduardo Leite, eu acho que ainda dá para brigar e vai ter que roubar se for Eduardo Leite, vai roubar com certeza mais do Lula do que do Bolsonaro os votos, né? Mas, sinceramente, eu acho que o Bolsonaro, eu acho que melhorou muito o emprego, né? A pandemia ninguém esperava, a guerra também não, né? E a condução dele é muito questionada, mas eu acho que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia. Porque na hora H, depois de tudo aconteceu com o PT, né, na gestão Lula e gestão Dilma, o cara, por falta de opção, não quer o PT ainda e votaria no Bolsonaro. Nomes de terceira via como Dória, Ciro Gomes, esses nomes não emplacam. Esquece. Zero. Chance zero. Muito não bem. Emplaca. Isa. E Beida, como que você vê o mercado digerindo o nome com o Bolsonaro vencendo ou o Lula? Como que você projeta? Você fala bastante em projetar o futuro, né? Como que a gente pode projetar nos investimentos? O Lula, na verdade, já desde o começo do ano começou a cair para o centro, né? Tanto que pegou o Alckmin como vice, né? E o Bolsonaro, pelo Guedes, né? Que vem aqui amanhã, né? Que vem fazendo um trabalho assim para o mercado muito bom, né? Então, tudo que o Guedes fez, apesar de algumas coisas do mercado questionar, é visto como positivo, né? Então, na minha opinião, a vitória do Lula não faria mais preço, né? Porque ele está caindo um pouco por cento e a gente sabe o que aconteceu com o Lula quando ele assumiu em 2002. Para as empresas mais ligadas com privatização, tipo o Banco do Brasil, tudo que depende um pouco do governo de esquerda para tirar o governo, né, do jogo, não é muito bom, porque você sabe que é pá de cal, mas eu acho que com o Bolsonaro a chance de passar privatizações, melhorar a perspectiva diante do investidor estrangeiro, Bolsonaro é muito melhor. Mas, por exemplo, Beida, o Bolsonaro quer privatizar tudo antes das eleições, né? Antes dele vencer ou perder pro Lula. Não, só vai conseguir privatizar a Eletrobras, o resto não dá tempo. Mas o Lula, por exemplo, ele diz que se acontecer, ele não quer que aconteça, né? Ele vai reverter a situação. Como que você vê isso? Como que pode ser os impactos? Isso aí é dar um passo, é caranguejo, dar um passo para frente e 3 para trás, né? Então, tudo que foi feito durante esses 4 anos, que ele conseguiu andar para frente, tem chance de voltar para trás. Mas não muito para a esquerda, né? Eu acho que é mais para o meio que para o centro, né? É por isso que o mercado também está de olho, né, nessa privatização da Eletrobras, para que o negócio aconteça logo, porque sabe que se tiver... Demorar muito já não vai dar mais tempo também. E se o Lula ganhar, pode reverter o processo, né? E aí esquece Petro e tudo que... A Sabesp, eu acho que é mais por causa do mercado, como depende do governo de São Paulo, não é federal, a chance de privatizar se o Tarcísio ganhar é grande. Mas se cair na mão do Haddad, também esquece, né? Não vai privatizar. Não vai privatizar. Não é pelo menos o que a história mostra é que governos voltados aqui no Brasil, né, que tem essa linha mais de esquerda, não tem esse costume de privatizar companhias. Nem em lugar do mundo. Eu ia complementar agora, nem aqui, nem na China, né? Não, nem em qualquer lugar do mundo. Nem na China, nem na Rússia. Ô Beida, por falar em Rússia, em China, queria te ouvir também sobre a guerra, né? A gente chegou a falar um pouquinho aqui quando a gente tratou de cenário macroeconômico, mas aprofundando, né? Agora a gente está vendo aí a Finlândia, a Suécia, 2 países também próximos ali numa questão geográfica, a Rússia, principalmente Suécia ali, né? Faz ali parte do leste europeu, falando que querem ingressar à OTAN. E você vê o presidente americano, Joe Biden, colocando uma lenha nessa fogueira, dizendo, seria legal, a gente aceita. Se bem que para um país ingressar na OTAN, todos os países que já são membros precisam aprovar. Mas o Biden consegue continuar colocando lenha na fogueira ali. Como que você está vendo toda essa situação? A postura do presidente americano nessa história também é algo que faz sentido para você, Beida? Na verdade, eu acho que essa guerra não foi, como é que se fala, estudada pelo Putin, e eu acho que o grande aliado também é a China, que não gosta de aparecer muito, na época do Trump, né, e na época da Merkel. Né? Ele esperou o momento certo para fazer o que ele queria fazer. Então, a gente sabe que a postura do Biden é mais devagar, a postura do Scholz também não era tão boa. O próprio Bibi também, Israel também tinha perdido, né? Então tudo que era de direita
ele aproveitou o momento certo para entrar. E os Estados Unidos, eu acho que ainda trucava que ele ia fazer isso ou não. E ele fez. E agora virou mais uma guerra fria, né? Porque o que o Biden está fazendo, ele está usando isso como uma guerra fria para tentar enfrentar o Putin, né? Para ver se ele relaxa e volta atrás. Mas não vai adiantar. O cara está determinado que só sai de lá quando o cara levantar a bandeira branca ou ele conquistar o que ele quer conquistar ali para a parte do Mar Negro, né? Tudo, né? E tomar a Ucrânia. Ô, Beida, eu perguntei... que a gente nunca viveu, né? Desculpa, eu Imagina. sou mais velho, né? Eu sei que a guerra tem um objetivo, né? Eu passei algumas guerras na vida, né? E uma delas, eu lembro que depois eu olhei, né? Isso aí eu não vivenciei, eu vivenciei mais a Guerra do Golfo, né? Quando o Iraque invadiu o Kuwait e o Bush tinha que tomar Saddam Hussein e tal. O petróleo saiu de 15 para 40 dólares, né? Você sabe que toda a guerra tem um custo, né? Então, a gente sabia que na hora que a Rússia ia entrar lá, o petróleo ia subir muito, né? E isso ia gerar inflação, e quanto mais tempo é pior, né? Eu acho, a própria população americana se decepcionou muito com Biden, né? Ninguém esperava, tinha que ser se fosse o Trump, não ia ter isso, né? Então ele esperou o momento também. A gente vai ver, você vai ver na próxima eleição como que vai ser nos Estados Unidos, né? Agora vai ter midterm election, né? Que é a eleição no meio, né? Que eles têm. Vai ser uma decepção o partido do Biden. Ô, Beida, eu perguntei aqui a sua análise a respeito da postura do Biden, mas queria te ouvir também a respeito do Putin, né? Como que você vê a postura do mandatário russo, porque, de acordo com alguns especialistas que a gente conversa na TC Rádio, de concreto até esse momento, ele não conseguiu nada. Nada. Tá perdendo dinheiro, tempo e vidas. E também um pouco da sua popularidade. É porque o russo não tem a mesma liberdade que o americano tem para se posicionar politicamente. Assim como a China também, infelizmente, não tem. São as condições nas quais os países vivem, né? Até teve uma cena, não sei se chegou a ver, de tava tendo uma entrevista para uma TV estatal russa, aí a entrevistada falou mal, uma pessoa na rua falou mal do Putin, ela saiu presa da entrevista. Então lá você também não pode falar tanto assim. Mas brasileiros que moram lá e conversam com a gente dizem que a popularidade do Putin já começa a ser questionada, essa decisão dele de invadir a Ucrânia, porque para os russos de concreto ainda não chegou nada. Como que você avalia também a postura do Putin? Toda guerra tem um preço, né? Então, em algum momento, né, vai começar a faltar coisa também, né? Você vê que, por exemplo, o russo, coitado, ele quer ter uma vida normal também, ele quer sair. Agora vai ser verão na Europa, o cara quer viajar, né? Ninguém... tá tudo travado lá, né? Não tem mais McDonald's, né? Não, então, por exemplo, meu filho, ele vai viajar agora para a Europa, eles têm aquela marcha da vida, né? Que vai visitar os campos de concentração, não vai para a Polônia, porque faz fronteira com a Rússia. Então, os países da Europa também vão travar um pouco, né, em função disso. Isso afeta a economia, né? Então, eu achava que em algum momento, agora já estamos quase 3 meses de guerra, né? Quanto tempo ele aguenta a popularidade, né? Então, em algum momento vai faltar coisa na Rússia também. McDonald's saiu. Então, você começa a tirar coisas, né, de prazer do próprio russo, né? Porque você tem McDonald's, Netflix, tudo. Outras empresas americanas deixaram ali o país, outras empresas que também têm diversas nacionalidades Nem ele esperava saíram. tanto tempo, eu acho, né? Eu achava que ele achava que ia ser uma guerra muito mais fácil, né? Não ia ter uma resistência tão grande da Ucrânia, né? É muito difícil saber o que passa na cabeça dele, né? Eu acho que ele tá indo por tudo ou nada, né? Ele vai até o máximo que derem corda para ele ir, né? Então, não tô vendo reverter agora no curto prazo. Bom, última pergunta da Isa, eu tenho uma última para fechar aqui também, conversa boa, passa rápido. Fala, Isa. Beida, eu vou voltar para o mercado então e te perguntar quando você está lá operando e pensando, você fala, esse papel é para longo prazo. No início desse ano você falou bastante sobre Sabesp, né? Mas de repente você falou, não, bunda na parede, vou sair. Né? Mas quando você percebe que quer levar? Tudo custo, relação risco-retorno, né? A Sabesp estava R$ 38,00 quando o Tarcísio estava aqui. Eu achava que ia ser um pouco mais longa a trajetória e subiu 30%, 35% em um espaço de tempo muito rápido, né? Você chegou a dar o win, Sabesp, não chegou, Beida? No meio do caminho, sim. Que é arriscado, hein, Beida? Mas
quando começar a sair as pesquisas de novo, né? Que eu vi que as primeiras pesquisas, o Tarcísio não tá nem em segundo, né? Tá em terceiro, atrás do França. Então daqui a pouco vai ficar interessante de novo, né? Se voltar a ter um desconto muito bom. Longo prazo, hoje em dia, vai ser difícil, né? Porque eu não vejo um cenário muito benéfico nos Estados Unidos, né? Então vai depender muito do capital externo. Então tudo é risco-retorno, né? Papéis para longo prazo com desconto muito grande vão atrair. Mas hoje em dia, com o cenário de inflação, a gente não sabe quando vai começar a cair a taxa de juros. Tá difícil ver um cenário benéfico para a bolsa para longo prazo, né? Para curto prazo. Para longo prazo, pode ser que um fim da guerra, que está fora do radar, destrave um pouco a inflação e comece a melhorar um pouco aí o cenário. Ô Beida, para encerrar, eu queria te falar justamente sobre isso, né? Porque a gente comentou aqui sobre guerra, a gente falou sobre eleição, há pouco aqui a gente falou sobre talvez os dois homens mais poderosos do mundo, né? O Putin e o Biden. E você, numa das respostas, disse, pô, já passei por outras guerras, né? Ou seja, já passou por outras crises também. O atual momento que a gente vive, macroeconômico, você considera ele um atual momento desastroso, desafiador ou relativamente tranquilo, tendo em vista as experiências que você já teve ao longo da sua vida? Para quem está começando a operar agora. Muito longe de tranquilo, né? Muito longe de tranquilo. Sim. O que acontece? O Banco Central americano imprimiu e botou dinheiro na economia desde a crise de 2008 do subprime, né? Então, foi 13, 14 anos direto e não tirou os estímulos, né? Então, eu acho que essa história de estímulos de novo, o mercado não vai cair mais nessa lorota. Daí, hoje você tem que retirar estímulo, assentar um pouco a economia, né? Vai ter um custo isso aí, né? Você tem um problema por trás que é a inflação. Tudo bem que as empresas já caíram bastante, mas o mercado precisa encontrar uma estabilização, né? Primeiro você tira estímulos, aumenta os juros para combater a inflação, e aí você vai ver o preço onde que vai estar, né, os preços dos ativos, né? Então, por enquanto, as pessoas estão preocupadas com esse rebel de ativos, né? Rebalanceamento de ativos, né? Muita coisa que aconteceu que, na minha opinião, está errado, que eles botam a culpa. Tudo bem, teve pandemia que ninguém esperava, mas não pode botar toda hora a culpa em alguém. Primeiro pandemia, guerra, agora Covid na China, né? Então você tem que estar preparado para as coisas que vêm pela frente, né? Então, em algum momento você havia que a inflação já estava embicando. Por que você não acelerou ou você não aumentou os juros lá atrás e tirou os estímulos? Então, é muita variável agora para o mercado começar a estabilizar por completo. E aí você tem um cenário melhor. Então pode demorar um pouco mais que o mercado espera. Longe da situação estar tranquila. Muito longe ainda. Beida, quero te agradecer muito. Quem acompanha a TC Rádio, Isa, sabe que no Expresso da Manhã tem aquele quadro Frigideira com Beida, né? Verdade. Para quem nunca acompanhou, basicamente é um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Só que a gente não fez nenhuma pergunta aqui pro Beida no... Não tem nada aqui escrito. Mas a gente pode tentar, Isa. Se der certo, vamos ver, tomara que dê certo, fazer ao vivo aqui, hein, Beida? Não tem problema. Vamos ter. Eu respondo rápido. Então tá bom. Isa, como você quer fazer? Eu faço uma pergunta, você faz outra, mas tem que ser papum. Pode ser, pode ser. Pode Vamos ser? lá. Tem que ser rápido. Vamos lá então, Beida. Comida favorita? Sushi hoje. Bebida favorita? Cerveja. Cor preferida? Azul. Melhor viagem que você já fez? Israel. Time do coração? Mengão. Ih, já... Defina essa entrevista em uma palavra, mestre Beida. Sensacional. Mestre Beida aqui com a gente. Beida, quero te agradecer muito. Obrigado pela gentileza em aceitar o convite, participar aqui. Gostou? Gostei. Boa. Tamo junto. Falou que foi sensacional, né? Você acompanhou aí durante cerca de 1 hora os racionais, a história de vida e muito conhecimento do nosso mestre Beida, Moisés Beida, trader no Cosmos Capital e contribuidor do TC. Até a próxima, hein, Beida? Valeu. Valeu, saudações. Obrigada, Beida. Quero agradecer também a minha parceira
Isabela Ares, que fez parte dessa 5ª edição aqui. Gostou da experiência, Isa? Adorei, Vini. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos acompanharam. E, Vini, posso pedir aqui, ó, deixa o like e se inscreve no canal do TC. Você já tá bem na fila. É isso mesmo, que a gente sempre encerra assim. Olha, quero agradecer demais também a razão de ser desse podcast, que é você, investidor e investidora que está nos acompanhando, que acompanha sempre aqui essas conversas semanais. Como a Isa muito bem colocou, você que nos ouve aí pelo YouTube, clica aqui, ó, deixa um seu like, se inscreve, aperta aí o joinha, porque isso ajuda demais mesmo. Na próxima semana, a gente está de volta com um novo convidado, com uma nova convidada, sempre dividindo aqui os seus racionais de investimento. Obrigado pela parceria de sempre. Na próxima semana a gente está junto de novo. Tchau!